Então, boa noite a quem chega agora no YouTube. Juliano, se tu for assistir então depois desse início de aula. Eu pensei em dois momentos da nossa aula hoje. Um primeiro momento então para tirar dúvidas e a gente ver, principalmente dúvidas de mixagem, porque a parte da mixagem eu acredito que seja a mais trabalhosa e o retorno que a Duda me deu confirma a minha hipótese. E num segundo momento eu queria mostrar, e a gente vai ficar só no mostrar mesmo, algumas possibilidades de dispositivos MIDI para vocês conhecerem, tá? Que eu acho que são bem legais, assim, para vocês conhecerem, saber que é um recurso que a gente tem à disposição e que pode ser muito legal. Mas vamos à dúvida, então, né, Duda? A Duda, eu vou começar com a pergunta, com a questão, não é uma pergunta, né, dúvida, né, Duda? É a manifestação de uma dificuldade que nós vamos tentar resolver. E aí, gente, feito isso, eu passo a palavra também para vocês tirarem as dúvidas desse processo de mixagem e masterização que porventura vocês têm, tá? Então a ideia era justamente vocês já tentarem dar uma experimentada nisso antes da aula de hoje, para a gente poder tirar as dúvidas e vocês conseguirem fazer um trabalho legal. Duda, era essa faixa aqui de piano? Isso, juntar, tipo assim, o 2 pro 3. O 2 pro 3. Vamos ver. Opa, aumentei demais aqui agora. Eu vou aumentar um pouquinho na horizontal também, pra gente ver aqui. Piano 2. Tá, tu já colocaste a tábua, Duda? Porque sem a tábua não vai ter como encaixar. Sim, aí eu já dei. A questão é, não sei se o piano 2 tá bem certinho encaixado com a tabla, que daí eu não sei se tá encaixado com... Vamos ver. Vou botar o final do piano 1 ali. Então, ele começa bem na cabeça do tempo, né? Aqui, ó, repara que a nota essa primeira nota, ela vai ter que bater. Diminuir um pouquinho aqui. Meu Deus, eu espichei demais. Aqui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui pra gente enxergar melhor ainda. Ali tá o início da nota da tábua, ó, né? Ó. E aí não é que o início da faixa tu vai tentar sincronizar, tu vai ter que sincronizar pelo sonograma, enxergar aqui, Duda, o sonograma para ver ele batendo junto com esse som ali, né? Eu vou até mexer aqui para te ver como que se eu mexer um pouquinho ele já desregula todo, quer ver? Perdão. Vou mexer, ó, puxei pro lado, tá? Ó, ficou avacalhado, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Então, minha recomendação na hora de fazer a mixagem é pegar o cursor, tá? Posicionar ele na nota da tábua que tu quer que seja a primeira nota do piano. Então, eu abri um pouco demais aqui, peraí. A nota da tábua é exatamente essa aqui, né? Essa aqui, ó. Essa é a nota da tábua. Então,
Como tu vai fazer o piano pela tabla, minha recomendação é coloca o cursor aqui no início do sonograma, ó, da tabla, porque aqui dá pra ver claramente que tá o início do som dessa pancada que marca a cabeça do tempo, né? E aí, tu vai ter que ir mexendo nesta faixa aqui de cima para que esse pedacinho aqui, ó, encaixe aqui, com esse aqui. Mas eu, quando vou fazer, sempre uso o cursor, tá? Eu posiciono o cursor porque só no olho é muito difícil. Tá, eu acho que a minha tábua deve estar errada. Ai, meu pai amado. Vamos dar uma olhada lá onde é que a tábua encaixa também, no início. Que ela é importante, né? Onde que ela encaixa com o piano, com outro piano, né? Diminuir um pouquinho aqui de novo. Eu não sei se podia ou não, mas eu tive que cortar ela pra encaixar. Na verdade, ela tá já com o tamanho correto. Porque a minha ficou muito, tipo, ela ficou até o final da música. Mas ela é até o final da música. Não, antes do piano 4 ela termina. É, mas na verdade, Carol, eu não sei se tu te deu conta, tem repetição dos pianos. Sim, mas mesmo assim, Sério? pra mim deu problema. Ó, aqui é o tamanho total da faixa de áudio que eu mandei, ó. Ela vai até aqui. Aham. O ruim é que, tipo assim, quando você dá um bugzinho, tem que começar do zero tudo de novo. Exatamente, bem isso. Como assim Por que que dá no final, tu diz? Não, é tipo, se dá um bug, alguma coisa de errado, tipo, eu prefiro fechar e começar do zero de novo, colocar todos os instrumentos, do que, tipo, eu ter que ir mexendo ali. Pois é, mas na verdade assim, ó, se vocês forem salvando as parciais do trabalho de vocês têm como voltar para o ponto de antes, tá? Eu recomendo que vocês salvem parciais. Uma coisa importante que eu acho que eu não comentei na semana passada é mixagem realmente, é bem desafiador. Mas assim, ó, uma coisa que é importante na hora de mixar é sempre da esquerda para a direita. Não adianta tentar fazer o contrário, né? Ou Ah, seja, sim, vai aham. começar com o piano um. Aí aqui, o tempo que vocês decidirem, porque o piano um tem uma nota longa. Vamos dizer assim, ó, é uma espécie de fermato, uma suspensão ali. Então a entrada da tabla, reparem que a tabla vai entrar um pouquinho antes do piano. Estão vendo? Né? A tabla entrou um pouco. Se quiserem bater, gente, foto aqui, ó. Se quiserem Já bater, tirei um monte de print, já mando. porque aqui ajuda, né? Ó, se a gente colocar o cursor aqui, ó, a gente vai ver a primeira nota do piano 2 caindo aqui, colidindo, né? Aqui junto com essa batida do tum, né? A tábua vai fazer isso, do tum, e aí entra a primeira nota do piano. Então a gente tem que identificar na parte da tábua onde é que tá esse tum, onde é que tá isso, né? Reparem. Né? E o piano entra junto com aquele ali. Então é de ouvido para identificar o ponto, mas depois a gente joga o cursor, abre e tenta encaixar. Então não tentem encaixar o início da faixa, o início da faixa com o início da outra, isso não vai adiantar. Realmente a gente tem que abrir e ver onde é que está tendo ali no sonograma a incidência da nota, né? Para poder encaixar. Pode variar isso aqui, tá? Vamos dizer que a tábua você tivesse colocado um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. Mais para a esquerda, a fermata ia ficar mais curta, mais para a direita, a fermata ia ficar mais longa. Não faz mal. No momento que botou a tábua, tá? Tem o piano 1 ali, botou a tábua no ponto da fermata que acham, tudo vai ser feito pela tábua. Uma coisa importante para não bugar. Vamos dizer que vocês estejam mexendo neste som aqui, ó.
tá? Ou se vocês forem mexer em alguma coisa que em relação ao início, vai ser importante que vocês selecionem as faixas. No meu caso, eu seguro o Shift, ó. Eu posso mexer todas elas ao mesmo tempo. Posso arrastar todas elas, tá? Então, isso evita... Porque se a gente mexer uma e não mexer nas outras, o que vai acontecer? Vai bugar. Se eu tirar uma do lugar, vai desemparelhar tudo. Então, aquelas que já estão sincronizadas, né? É importante que eu selecione com o Shift ou o Ctrl, eu não sei como é que funciona aí no coisa de vocês, tá? Mas é importante que selecione ali para mexer nelas ao mesmo tempo. E salvem parciais, gente, porque senão realmente, nossa, fica muito difícil. As partes mais difíceis de encaixar, eu diria, é esse piano do início aqui, porque depois a gente sente o piano na cabeça dos tempos, né? E esse piano do final aqui que é uma espécie de coda, né? Aqui nós temos a parte do cello também, que é bem interessante, mas que ela não começa em cabeça de tempo, pelo que eu me lembro. Tá? Então, muitas vezes, deixa eu falar para vocês como alguém que já fez muita edição de áudio, muita mixagem. Às vezes a gente bota pelo sonograma, a gente olha o sonograma, eu tô falando do sonograma, a parte visual ali, né? A gente bota e vê que começa bem certinho. Por exemplo, no caso do cello, a nota tá bem certinho, o início da nota de cello, com a cabeça do tempo da tabla, com a cabeça do tempo do piano. Mas mesmo assim parece que o cello tá atrasado. Pode acontecer isso? Pode. Confie mais no ouvido do que no sonograma. Por quê? Porque instrumentos de cordas friccionadas têm um ataque muito lento comparado com o piano. O piano, tá? O piano bate na tecla, pum, já tá o som ali direto. Já um cello, um violino, tem aquele som transiente. Antes de sair o som real, começa só aquele som de fricção, né? E então, às vezes, até a nota atingir a culminância dela, que é o ponto máximo, né, do ataque, às vezes ela é alguns milissegundos depois. Então, neste caso, se vocês sentirem que vocês colocaram o cello perfeitamente alinhado, mas mesmo assim parece que ele está atrasado, vocês então aumentem mais o sonograma e vão puxando. Puxa um pouquinho para a esquerda, né, nesse caso. Ouve. Agora está encaixado. Não, parece que ainda está um pouquinho atrasado. Então, é um exercício maravilhoso de percepção, né? De percepção musical, porque realmente a gente tem que usar um monte a orelha, gente. Tá? É uma mistura de audiovisual. Tem que ouvir muito e também se guiar também pela parte gráfica, né? Se vocês quiserem, eu posso dar alguns zooms nas entradas principais do cello e vocês fotografarem. Se ajuda, né? Aceitamos. Então vamos lá, eu vou começar aqui com a... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, eu exagerei demais. Claro que dependendo do zoom que vocês estiverem usando, vai ser diferente do que está aqui, tá? Meu Deus, isso aqui está muito grande. Aqui. Acho que com esse tamanho de zoom aqui já facilita, ó. Tá? Eu vou botar o cursor junto para vocês poderem tirar esse zoom aqui. Para ficar mais fácil, né? Se eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá? Eu vou dando alguns zooms aqui para facilitar.
Bom, rufo também é uma entrada importante. Reparem que o centro do rufo ali embaixo, ó, ele dá bem na cabeça do tempo, porque o rufo ele tem um crescendo e depois ele decresce, né? Então esse pico do rufo tem que cair na cabeça do tempo, é isso que a gente quer. Por isso que ele fica, a onda dele fica bem na metade, aqui quando eu considero a primeira nota, que tá ali, ó, tá bem no meio do rufo. Tá? Vamos seguir, vamos ver o que mais que tem aqui. Ah, esse piano 2 aqui também, reparem com qual ponto ele tá caindo ali, ó. Mais uma vez, o rufo aqui também tá no meio, ó. Né? Se eu boto um pouquinho mais para cá, ó, vocês vão ver que o rufo ali embaixo está bem no meio da minha nota. O meio do rufo está na cabeça da nota, perdão. Seguimos um pouco mais. Aqui nós temos o segundo cello, depois eu vou ter que achar o primeiro cello lá. Esse cello está caindo na cabeça do tempo aqui, por algum motivo parece que ele está um pouquinho atrasado, ó. Tá, então realmente ouvido, né? Eu vou botar lá no primeiro cello agora pra gente ver onde é que ele entra aqui junto com o piano. Então o cello aqui, ó, reparem que o cello tá parecendo um pouquinho atrasado, tá? Por causa dessa questão do som transiente dele. Tá? Aí, por exemplo assim, isso quando eu gravei no piano eu toquei naquela hora. Só que o som vai, vamos dizer assim, o ataque é mais lento, então ele vai parecer que está atrasado o gráfico. Se vocês olharem bem, vai parecer ele está atrasado. Então aí vocês vão ter que jogar um pouquinho e perceber, né? Tá? Se quiserem bater, depois podem consultar de novo no vídeo, vai estar gravado, né? Eu acho que é isso, gente. Tá? Eu vou botar também lá no piano final pra gente ver. O piano final vai entrar depois da última nota da tabla, né? A nota da tabla toca e o piano entra logo em seguida. Esse piano 4 que eu botei aqui, eu poderia até chegar ele um pouquinho mais para cá, se fosse o caso, né? Não faria nenhum problema, né? Ó. Porque ali é um caso de uma nota com um pouquinho de ralentando, né? Ali tem o carrilhão também, né? O carrilhão é muito tranquilo, né? O carrilhão é para fazer essa passagem de uma percussão mais pesada da tabla para ir pro piano, né? Então o carrilhão aparece depois da entrada do piano, enquanto que o rufo a gente está usando sempre, eu estou usando sempre essa estratégia de a metade do sonograma do rufo cair junto com a cabeça do tempo. Será que assim vai ficar mais fácil, gente? O que pensam vocês? Eu acho que sim. Bom, agora tem Tirei print de tudo. tem que testar, né? Nesse momento que eu percebo que eu fiz tudo errado. Fez errado, Carol, tu acha? Eu acho que sim. Sabe que eu tentei encaixar elas, mas eu fui cortando alguns áudios. E Ah, aí isso me então, se quebrou cortar alguns não vai... tempos. realmente, se vocês cortarem, vocês não vão conseguir. Então, a Caroline Rodrigues até tinha comentado que cortou. Se cortar, não vai ter como encaixar o resto dos áudios. Eles são feitos para encaixar aí, né? Porque esses áudios foram gravados em cima da faixa. Tipo assim, eu estava escutando a faixa enquanto estava fazendo o controle MIDI ali, né? Então, vamos dizer assim, se cortar, isso vai dar uma interferência que não tem muito como resolver depois na hora de montar o quebra-cabeça.
Eu não sei se vocês têm mais dúvidas também. Ou se isso é o mais difícil. Que aí eu vou mostrar depois as outras coisas para vocês darem uma olhada. Acho que agora a gente vai conseguir juntar as faixas e daí acho que vai correr melhor no caso, né? Sim. Os processos agora eu acho que ficam até fáceis de fazer depois das últimas aulas, perto do processo de mixagem, né? Mixagem é uma coisa que eu não pude fazer junto com vocês na aula ali, botar cada uma das faixas, porque é um processo muito demorado mesmo. Senão vocês iam morrer de tédio ver eu montando as faixas ali, escutando, puxa pra cá, ia ficar uma coisa bem chata, assim, né? Então, realmente legal que aí vocês também vão fazer, tirar o tempo de vocês. Na aula que vem, eu gostaria que cada um de vocês espelhasse a tela com as faixas ali na tela, né? No processo de mixagem. Vocês vão postar o trabalho final lá, vai ser só o arquivo renderizado já, o exportado em estéreo, mas eu vou pedir para vocês salvarem ali, eu não sei qual é o formato dos projetos do Audacity, mas salvem o Audacity, o arquivo do Audacity, para vocês poderem fazer a apresentação da mixagem de vocês na aula, tá? Carol, alguma dúvida específica? Dúvida, na verdade, não, mas a gente se encontrou sexta-feira, eu, Juliana e Carol, e a gente tentou procurar um plugin no Stereo, e não conseguimos. Aí o Juliano, acho que não participou da última aula e ele quis compartilhar qual ele tinha baixado e encaminhado do trabalho, e ele disse que ele tinha encontrado aquele mesmo que eu tinha mostrado em aula. Eu falei que esse não era o adequado, a gente tentou procurar outros também, mas a maioria deles era pago. Então, esse aplicativo, esse plugin, a gente não conseguiu. Eu não sei como fazer, se existe algum outro que pode substituir ou alguma coisa. Aham. Não, Carol, eu não vou ter como cobrar vocês que vocês realizem um processo que eu não tenho como prover os recursos, tá? Mas eu queria realmente que vocês passassem pelo processo de fazer a pesquisa e tal, porque eu acho que a gente já ganha ao fazer isso. Se não for possível fazer o stereo spread, ok. Vocês podem jogar talvez um pouquinho com o pan, porque esse pan que eu apliquei aqui, que vocês puderam fotografar também, já é uma espécie de spread estéreo. Ele não é spread exatamente por banda, mas ele é um spread por instrumento, né? Então vocês podem pelo menos fazer esse jogo de pan aí, né? Bem tranquilo, tá? Gente querida, eu tenho última coisa hoje, então, último conteúdo, abre aspas, aí que eu pensei pro nosso semestre. Semana que vem nós vamos só compartilhar, né? Só compartilhar o trabalho. E eu tava pensando assim, o que eu posso... como que eu vou levar e mostrar algumas coisas assim que são possibilidades bacanas e que daqui a pouco vocês podem fazer uso no futuro. E aí eu dei uma pesquisada, né, assim, peguei um pouco da minha experiência com essa parte que eu quero mostrar para vocês no piano, mas é uma parte que é muito específica de cada um. Por quê? Porque o que eu quero falar hoje é um pouquinho dos instrumentos MIDI. Então, falar de um piano com conexão MIDI é a coisa mais óbvia. Mas falar de um violino MIDI, será que é tão óbvio assim? Existe violino MIDI? Se existe violino MIDI, o que eu posso fazer com ele? Que tipo de recursos, né? Então, eu queria mostrar para vocês essas possibilidades, especialmente se vocês pensam em... Ah, cara, olha, deve ter, hahaha. Com certeza tem, mas eu queria mostrar um pouquinho para não passar essa disciplina sem que a gente veja, conheça um pouquinho, né, dessas possibilidades. Eu vou mostrar para vocês agora, eu separei um sax MIDI, porque eu queria mostrar também e vou mostrar para ficar registrado no vídeo, um sax MIDI para Carol com K ver depois, também violão MIDI para o Juliano ver depois. Vou mostrar também
uma interface de um programa que eu tive a oportunidade de comprar quando eu viajei para fora, que são sons de piano, e a interface do programa para mostrar para vocês como que dá para fazer música de altíssima qualidade em casa, sem precisar estar em estúdio, desde que a gente tenha os recursos mínimos necessários, né? Eu vou espelhar aqui minha tela com vocês. Eu só vou fechar aqui. Deixa eu só fechar aqui o meu Logic Pro para ele não ficar me pesando demais aqui, porque eu tô com muita coisa rodando ao mesmo tempo. Ok. Vamos puxar aqui, vamos começar vendo algumas coisas de violino MIDI, tá? A gente vai ver excertos, trechinhos, tá? Quero começar com esse Cantini Sonic Electric MIDI Violin aqui. Esse é o Alessandro Cosentino, ele está fazendo algumas demonstrações. Eu quero que vocês reparem que só para a gente recuperar na memória, né? Que o instrumento MIDI em si, ele é só um dispositivo de entrada. Alguns são híbridos, é verdade, como os pianos híbridos, por exemplo, emitem sons acústicos e tem o sinal MIDI ao mesmo tempo. Mas eles são um dispositivo de entrada, como um teclado de computador que manda informação que é processada através de uma placa de som, e essa placa de som então pega de um banco de sons que ela tem ali, né? Um software, enfim, ela pega e reproduz com aqueles sons. Qual é a vantagem da gente utilizar um instrumento MIDI? Eu posso ter acesso à gravação de timbres profissionais, gravados com a melhor qualidade concebível possível, ou seja, sem zero ruído, né? Em termos de gravação, ou próximo a zero, né? Dos melhores instrumentos. Né? Então, e outra coisa, eu tenho a versatilidade, no caso vocês vão reparar que esse violino Cantini Sonic, ele tem 5 cordas e não 4. Por quê? Porque ele pode puxar um banco de sons de contrabaixo e gravar uma parte de contrabaixo acústico. Ou de qualquer timbre. Ele pode, na verdade, botar um som de piano ali e tocar piano com violino. Tá? Claro que vai ser mais limitado, mas vai ser possível. Então, vamos começar com esse. Hi everybody, my name is Alessandro Cosentino and today I will present you the new Cantini Electric MIDI Violin, the Sonic. Só se apresentou e disse que vai apresentar para vocês esse violino. As you can see, the violin has a new look with new headstock. Novo The visual. pickup and the ISSP electronic has a new conception with different sensor for each string. Cada corda tem um sensor, né? The tracking MIDI is really fast. Together with Roland Está dizendo que o sequenciamento MIDI é muito rápido. you can create many different sounds using 4 different sources. Então, ele está usando aqui, no caso, esse equipamento MIDI com esse sintetizador aqui específico. Lembrando que um dispositivo MIDI vocês podem ligar com qualquer placa, com qualquer plugin, né? Se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada, Duda e Carol, principalmente, que são do violino, olhem uma hora na internet Vienna Instruments. Vocês vão ver que tem os sons de toda a orquestra sinfônica, são carésimos, né? Carésimos. Mas tem os sons das orquestras de todos os instrumentos da orquestra sinfônica. Então tu pode botar ali e quando tu toca no teu violino MIDI, vai sair o som de um Stradivarius lá. Né? Eu tenho um padrinho que que trabalha com isso, né? E tem esse kit. Ele me mostrou, eu fiquei chocada. É muito perfeito. E aí tu vai gravar em casa, tu não grava com o microfone aberto, o microfone tá fechado e tu não vai ter ruído nenhum, é zero, né? Então é maravilhoso. Vamos ver aqui, ele tá mostrando, ele diz que nesse equipamento aqui tem 4 tipos de fontes, né? Ele vai mostrar primeiro a fonte normal, que seria o som de violino standard, né? Nesse sampler que ele tem aí. And sound, well modeling sound and normal pickup. This is the normal pickup sound.
Esse é o normal. Então, esse é o timbre que ele tem. Eu achei meio ruim esse timbre aí, tá? Meio... O agudo até achei bonito. Legal que responde ao vibrato, né? This is the double bass sound. You can play pizzicato or with the bow. Agora contrabaixo, acústico, ó. With the bow. Com arco. This is the synth sound. Agora som sintetizado, ó. Sons sintetizados podem ser qualquer um, né, gente? Now I will play a little solo from Forse Fora by Stochelo Rosenberg with the pure natural sound of sonic violin. Hope you enjoy. Bye bye. Vai tocar uma peça agora com o som puro do violino. Ok, deu para ter uma ideia, né? O que eu achei mais fantástico nesse instrumento da Sonic é o controle dinâmico. Não até esse timbre que ele está usando aí, porque ele está utilizando o timbre, acho que é um Holland ali que ele fala, né? O timbre até achei o agudo bonito, os médios achei um pouco artificiais do timbre desse violino, se comparado a outros samplers que a gente conhece aí, como o da Vienna Instruments, né? Mas eu achei muito interessante o controle dinâmico e o controle dele dos vibratos, assim, né? Ou seja, dá até para desafinar, porque a gente pensa que no instrumento MIDI não tem como desafinar. Não, dá para desafinar a nota. Se ele, né? Vocês perceberam ali, leve... E os vibratos, perfeito, né? Porque o vibrato é uma oscilação de afinação, né? E muito, muito interessante. Vamos ver rapidinho aqui. Mais um exemplo, esse aqui é esse aqui é o mesmo, eu acho. Deixa eu ver aqui. Esse timbre aqui eu achei bem melhor. Aqui provavelmente ele está usando um outro... Não parece melhor a qualidade desse para vocês? Muito melhor. É fantástico os controles dinâmicos de articulação, né? O legal, gente, assim, se vocês ligarem, por exemplo, um violino MIDI no Sibelius e tocarem uma melodia, ela sai escrita, porque é um dispositivo MIDI, ele é um dispositivo de entrada de notas. Ele pode mandar as notas que tu tá tocando como informação MIDI para um módulo de sampler, para um programa de sampler, para um programa de síntese sonora ou para um editor de partituras, né? Então,
É bem... Quero mostrar um último, gurias, pra vocês, que é um cara que tá usando, eu acho que, se não me engano, é o Contact. Deixa eu ver se aparece aqui. Puxa, eu perdi. Deixa eu botar pra baixo aqui. Deixa eu ver se eu boto aqui. Contact. Ali. Contact. Eu tinha deixado ele separado, achei que ele estava na tela, mas não tá. Vamos ver esse aqui. Rapidinho. Hi, I'm Stefano Zeni and É só um sintetizado, som de guitarra, né? Desculpa que eu não vou conseguir achar. Eu tinha separado um que era com o som do Contact. Acho que não ia ser melhor do que esse último que a gente olhou. Mas então é uma... Ah, tá aqui. Ah, não, mas... Não era esse aqui, não. Esse aqui era o... Esse é o outro. Esse aqui eu quero deixar registrado para Carol, porque aqui a gente tem um sax MIDI, né? E aí também, saxofones são instrumentos muito caros. Aí se a gente pega uma linha estudantil da Yamaha, meia boca já é caro. Se vai comprar um instrumento bom, vai pagar aí 25, 30 mil. Hoje eu imagino que até mais, né? Os instrumentos top, assim, por exemplo, da Yamaha, né? Então aqui ele tá ligado nesse... Provavelmente ele tá fazendo propaganda aqui desse sampler de saxofone. Porque aí quando tu tem um bom instrumento MIDI, é muito importante que tu tenha um banco de som legal para aquele instrumento, né? Enfim, para ele funcionar legal. Então, vamos ouvir um pouquinho desse sax... desse sax MIDI aqui. Reparem que as notas MIDI estão sendo mostradas no teclado, né? Muito bom o timbre, né? Então aí provavelmente ele está escutando uma faixa de piano no fundo e tá com um sampler dele ligado, o plugin ligado enquanto ele toca, né? Então ele não precisa de um microfone para fazer essa gravação. O plugin tá, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ele toca, o plugin pega a informação MIDI e já gera um fonograma a partir do banco de sons que ele tem interno. Isso aí. Esse aqui eu separei especialmente pro Juliano. Porque o Juliano toca baixo tuba, mas aqui eu separei um trompete da Yamaha. Eu acho que a Yamaha não tem tuba MIDI, tá?
Mas tem trompete MIDI e é legal, funciona bacana. Ele vai ter os 3 pistons ali e vai identificar conforme a nota que tu assopra, porque, né, são 3 pistons, não, a nota, o Juliano sabe disso, né? No trompete as notas não se dão somente pelo fato de eu apertar determinado conjunto de pistões, né? Mas sim pela embocadura. Então a embocadura pode determinar se uma nota vai ser mais aguda ou mais grave, mesmo que tenha o mesmo piston ali, né? Apertado. Interessante que esse instrumento da Yamaha tem um bocal bem largo, né? Aquele cabo que sai ali, gente, é fundamental. Esse seria uma limitação do instrumento MIDI. A gente, por enquanto, não tem uma tecnologia para transportar dado MIDI com velocidade suficiente para evitar cabo. Então, qualquer instrumento MIDI que vocês toquem, vai ter que ter sempre cabo. Não é cabo de áudio comum, mas é um cabo MIDI, né? Enfim. Nostalgia, né? E aqui tem um violão. Na verdade, isso aqui é um violão caimbé MIDI que está sendo utilizado junto com um equipamento, né? Que é o GR33 da Roland. Aqui ele dá algumas explicações, eu acho interessante, a gente vai assistir um pedacinho e depois eu vou mostrar aí com mais propriedade um pouco um sampler que eu tenho também para mostrar para vocês como que a coisa está avançada já. Através da saída MIDI. Então, hoje eu tenho... Vou botar do início aqui, perdão. Essas explicações que ele dá para o violão, na verdade, são válidas para qualquer instrumento MIDI, na maioria dos casos que ele vai explicar. Beleza? Sou Tuto Marcondes, vim aqui para mostrar para vocês meu companheiro de guerra, o violão caimbé vazado MIDI. É um violão muito completo e tem uma possibilidade infinita de sonoridades que a gente pode tirar através da saída MIDI. Então, hoje eu tenho ele aqui para mostrar para vocês e eu trouxe o meu pedal Roland GR33, que é através dele que eu interpreto a linguagem MIDI e ofereço, para quem está me ouvindo, uma sonoridade mais completa. Além do som do violão, eu posso usar também o MIDI para disparar outros sons. O sistema de captação é o mesmo do Godin, mas é claro que é um violão brasileiro, feito com madeira nossa, e ele é feito de uma forma que facilita para todo tipo de equalização. Então ele tem volumes individuais por corda, cada pickup responde a uma, grave, médio e agudo. Ainda tem o volume do pré-violão, ou seja, o som do violão puro, e o som da saída MIDI. Então a gente pode, através desse pedal, interpretar a linguagem MIDI e criar no canal direito um tipo de som, no canal esquerdo um outro tipo de som e deixar o som do violão central. Então a gente pode ter até na mesa de som vários tipos de equalização diferentes. O que eu trouxe para vocês aqui hoje é, no canal direito, a percussão e no canal esquerdo um pad, como se fosse um tecladista. Então o legal é, a percussão vem acionada exatamente como as cordas. Então eu tenho aqui o violão, né? O volume do violão, o volume do MIDI está no zero. Então eu tenho aqui, por exemplo, né? E aí quando a gente adiciona o som da percussão, eu tenho aqui, ó, né? Parece que tem alguém tocando exatamente quando eu quero. Quando eu adicionar nesse outro pedal aqui, que é o pedal de expressão, eu abro o outro canal. Então eu tenho, além do violão e da percussão, eu tenho também um som que eu selecionei aqui. A gente tem mais de 400 tipos de sons diferentes nessa pedaleira. Então eu selecionei um pad, que é para quando eu quero criar aquele clima. Então eu tenho, ó.
gente vai tirar um som aqui e vocês vão se ligar como é que funciona. Claro que ele está mostrando aí esse recurso específico da pedaleira, mas como qualquer dispositivo MIDI, esse violão poderia estar sendo ligado no Sibelius e a gente poderia estar escrevendo, faz uma composição que a gente sabe tocar e depois vai escrever, liga no dispositivo MIDI, bota o metrônomo lá, né, no Sibelius, toca, a partitura sai. Então o legal desse violão é que sozinho eu consigo fazer um show inteiro como se fôssemos em 3 músicos. Violão, percussão e pad. Mas tem tanta opção aqui que vai ficar para uma próxima videoaula para vocês, tá bom? Quero agradecer a galera da Caimbé. No mínimo interessante, né, gente? Tem muitos recursos hoje assim, e se a gente tem os programas certos, o equipamento certo e os programas certos, dá para realmente quase fazer chover. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, então antes da gente terminar, deixa eu ver se eu me conecto no celular também, e aí vai ficar um pouco mais fácil de eu mostrar. Peraí. Deixa eu conectar aqui. Ah, legal, a Duda já botou bastante foto ali para nós. Eu mesmo entrando. Eu tô sem vídeo? Tô sem vídeo. Agora sim, deixa eu inverter a câmera. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse dispositivo aqui. Não sei se vocês já viram um iLok alguma vez. Não? Então, esse iLok, na verdade, ele é uma espécie de pendrive de licenças. Vamos dizer, antigamente a gente comprava um programa, isso ainda existe hoje, né? Às vezes a gente pode comprar um programa e a gente pode instalar em um computador, ou em 2 computadores. No caso, a vantagem desse iLok é porque eu posso instalar esse programa que eu vou mostrar para vocês já já, eu posso instalar ele em 1000 computadores se eu quiser. Entretanto, ele só vai funcionar naquele computador quando, e somente quando, eu plugar o iLok, que tem a chave dele, criptografada. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Em 2011, eu tive a oportunidade de viajar. Eu fiz uma viagem que foi uma das viagens mais legais que eu já fiz, eu acho. A gente saiu daqui, fomos para Toronto, no Canadá. E de Toronto, no Canadá, a gente, de ônibus, depois foi para Nova York. E quando eu estava lá, eu aproveitei para fazer umas comprinhas legais lá, que enfim, são mais fáceis lá, e na época o dólar estava mais amigável, né? E aí eu comprei esse software, eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho. Deixa eu largar aqui, a câmera vai ficar no escuro um pouquinho. Aqui está o pacote. Eles são 11 DVDs, o banco de som dele. São 3 pianos, né? Então, ele tem praticamente 80 gigabytes de banco de som. Não sei se vocês têm noção do que significa 80 gigabytes de banco de som. É muita coisa, tá? São apenas 3 instrumentos que tem aqui nesse banco de som. Por exemplo, o banco de sons inteiro que a gente costuma ter no Sibelius,
esse comunzinho que a gente tem ali, todos os instrumentos do General MIDI, a gente tem, e mais os étnicos, tudo que o Sibelius tem ali dentro, não vai ter mais do que 500 MB, né? Assim, é muito pouca qualidade. Então, o meu computador aqui está conectado, neste caso, a interface que é de áudio e MIDI, né? Os cabos MIDI agora estão um pouquinho diferentes, saem aqui e vão lá para o meu piano. Tá? Então, eu vou sair aqui agora e vou mostrar para vocês. Então, aqui nesse meu controlador de sampler, né? Ele é uma maravilha, gente, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, aqui na seção, eu posso escolher algumas questões aqui de afinação, né? Algumas configurações do pedal, de meio pedal, né? Que imita um piano acústico e tal, né? Aqui eu posso, olha que interessante. Eu quero que, quando eu boto esse som no meu piano, eu quero assim que ele soe pesadinho, que nem é lá no piano de cauda. Eu quero que a tecla pareça mais pesada. Então eu posso criar aqui uma curva de controle dinâmico, ó, aqui com o nível hardness. No caso, eu botei aqui moderado, né? Eu ia botar médio, poderia botar máximo aqui, ó, né? Quanto mais eu boto para baixo, mais força eu tenho que aplicar na tecla para sair a mesma quantidade de som, tá? Então aqui eu vou deixar o meu padrãozinho que estava antes aqui, que é 24. E, bom, então aqui algumas configurações. Aqui no programa, então, reparem que quando eu tocar aqui, ó, o som vai aparecer, né? Aqui já tem controles de stereo width, né? Controle dinâmico, ou seja, de variação dinâmica. Eu quero que o piano grave até 40 decibéis em termos de variação dinâmica. Aqui tem controle de timbre, de trim, né? De barulho da tecla. O release, né? Que é quando a gente solta. O shimmer, que é o tremeluzir do som, né? Aqui eu posso escolher o tipo de ressonância. Ressonância do pedal, quando eu aperto o pedal. Ressonância simpática. Sympathetic Resonance. Não sei se vocês já ouviram falar na Sympathetic Resonance, mas se vocês pegarem um piano acústico e vocês com muito cuidado apertarem uma tecla sem sair som. Vamos dizer que vocês apertem uma tecla Sol, sem sair som, bem devagarinho. E lá no baixo vocês... Aí, ou seja, aliviou lá aliviou o feltro que abafa aquela corda, né? Ele não chegou a bater o martelo, mas só soltou a corda, liberou. Aí lá no baixo vocês tocam um Dó, bem grave. Como essa nota Sol que vocês liberaram é uma nota que está dentro da série harmônica de Dó, ela vai ressoar como essa Sympathetic Resonance, né? E é muito legal. Se eu pudesse prender as notas da série harmônica, da nota grave, eu ia ouvir todas aquelas cordas vibrando. E vocês podem fazer o teste, é muito simples. Vocês podem deixar uma tecla segurando, que seja da série harmônica, tocam bem forte ali aquela tecla do grave, e depois solta ela. Vocês vão ver que o som dela termina, mas continua soando aquela ali, apesar de eu não ter tocado ela nunca, né? Então, até esse tipo de efeito pode ser colocado aqui, né? Aqui dá para escolher o tipo de ambiente, né? Se eu quero estúdio, o tipo de sala de concerto, inclusive, né? Aqui, por exemplo, a questão de controle dinâmico também, os níveis dinâmicos de gravação. Aqui nos efeitos eu posso... Aqui eu tenho alguns, Low Shelf Frequency. Aqui eu tenho Parametric Frequency, o ganho paramétrico e o tamanho da banda, né? Então eu posso escolher algumas bandas para dar mais brilho, né? Esses sons já vêm pré-equalizados, né? Mas a gente pode ainda aplicar outros aqui no caso do ambiente, né? Choros também. A gente pode aplicar uma porção de efeitos em cima e o som realmente é muito legal. Eu vou tocar um pouquinho para vocês ali. Eu vou virar o microfone só para vocês perceberem. Neste caso aqui, eu estou utilizando
Eu tenho três pianos gravados aqui. Eu tenho o Yamaha C7, que é o top de linha da Yamaha. É o grand piano deles, né? Eu tenho um Bösendorf, que é um piano bem especial, que tem 96 teclas. E tenho um Steinway, né? Que é o German Concert D Grand. É esse que eu estou usando, né? Eu vou mostrar uma palhinha só para ficar registrado. Inclusive com o pedal de uma corda. Vou virar aqui um pouquinho, para vocês conseguirem me enxergar ali. Vou botar o microfone aqui mais perto das caixas de som para vocês ouvirem. Então, reparem o grave. Os agudos. Pedal esquerdo para ver o som de uma corda. Né? Una corda, que é aquele som que o piano fica quase como uma harpa, né? Então, assim, realmente, os efeitos desses instrumentos, gente, são maravilhosos. Um piano desse, se eu fosse comprar um piano grande acústico, eu acho que sairia algo aí em torno de 2,5 milhões de reais. E a gente pode ter esse tipo de timbre em casa, né? Esse eu considero o melhor sampler de piano que existe. Na época eu comprei tipo por uns 600 reais. Agora eu fui ver que o preço desse software já está em $349. Então, que bom que eu comprei antes, né? Então, fica aí a dica, né? Vou interromper aqui. A Caxias Ensemble aí, eu acho que aproveitaria bastante um instrumento MIDI aí para fazer gravações de violino, viola e contrabaixo e cello aí, né? A única questão é que para gravar baixo ali naquele instrumento aí tem que ter a técnica da arcada, e aí fica, porque é um pouco diferente, né? Mas é um recurso. É um recurso que dá pra gravar e fazer coisas legais. Duda, tu tá sozinha? Acho que a Carol caiu. Eu acho. Nós vamos ficar por aqui. Se porventura, né, tu tiver dúvida, ou quem está nos assistindo lá, o Juliano e as Caróis, as Carol, tiverem dúvida, podem, então, a gente pode estar trocando o WhatsApp ali e tal. E, né, se tiver alguma coisa muito truncada, daqui a pouco eu faço algum videozinho no WhatsApp, posto ali para facilitar. Tá, mas então, a princípio, na semana que vem, a ideia é que vocês apresentem o trabalho, postando lá o arquivo final, já masterizado, e expondo na tela ali o aplicativo de vocês com a mixagem toda aparecendo, né? Tá bom, Duda? Tá bom, queridos do YouTube? Então eu fico à disposição. Uma boa noite e até terça-feira. Nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Boa noite. Tchau, tchau, Duda! Tchau.